Saudações aos nobres colegas. O vídeo de hoje, então, nós pretendemos esclarecer sobre um assunto de direito militar que ele causa muita dúvida nos colegas. O assunto de hoje vai ser, então, o artigo 35 do Código Penal Militar. E eu pergunto para os senhores, o que diz o artigo 35 do Código Penal Militar? Ele vai falar, então, sobre o erro de direito, que é um assunto que traz bastante dúvida aos colegas. Vamos lá. Então, nesse pequeno vídeo, nós vamos tentar esclarecer, então, aclarar essas dúvidas que assolam os nossos nobres colegas. Olha só, artigo 35, então, ele fala que a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, e aí já faz a exceção, salvo se tratando de crimes que atentem contra o dever militar, ele supõe ilícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei excusáveis. Vamos lá, a gente estava falando, né, e a gente conversa com os colegas, que o legislador, principalmente aqui na lei penal castrense, ele não faz nenhuma questão de tentar fazer, quando foi editada essa lei, fazer um texto fluido que seja de fácil compreensão. Então nós vamos ver um texto truncado e, em primeira análise, a gente não consegue ter uma fácil compreensão, um bom entendimento do que realmente está querendo dizer a lei. Então, qual é a nossa ideia aqui? Desmembrar esse conceito através de um mapa mental para que a gente consiga enxergar melhor, então, o que quis dizer esse dispositivo do artigo 35, perfeito? Olha só. Então, no mapa mental que vocês estão vendo à esquerda aqui, nós vamos ter desmembrado, para ficar de melhor compreensão, ok? Este conceito de erro de direito. Erro de direito, então, como falamos, artigo 35 do CPM, vai ocorrer quando o agente ele supõe ilícito o fato que ele está praticando, certo? Contudo, essa conduta ela é crime. Ela vai ser configurada como crime no Código Penal Militar, ok? Só que ele age supondo, então, que está praticando uma conduta lícita, seja pela primeira situação por ignorância, certo? Ele não conhece que o ato que ele está praticando é ilegal, é ilícito, ou ele tem um erro de interpretação da lei. E se isso, então, no seu julgamento, for o juiz entender que esse erro ele é um erro excusável, ou seja, é justificável, então, aquela conduta, ele não vai ficar isento de pena. Aqui até a gente colocou essa observação embaixo. Isso não isenta a pena do agente. Contudo, ele vai ter, então, a sua pena atenuada, então, se for reconhecido pelo juiz como um erro excusável, ou até substituída a pena por uma pena menos grave. Vai haver, então, a substituição por pena menos grave. Tá, pessoal? Então, esta é a ideia, tá, do conceito de erro de direito. O agente ele pensa que está praticando uma conduta lícita. E aí, por uma dessas duas motivações, ou por ignorância, ele não conhece, então, que a sua conduta é ilícita, ou ele interpreta de maneira equivocada a lei. Então, sendo aceitável essa justificativa, o juiz ele pode atenuar a pena ou substituir por mais grave. Tá? Não existe, nesse caso, mais uma vez reafirmamos, isenção de pena. E não se aplica esse instituto do erro de direito aos crimes contra o dever militar, ok? Bom, vamos dar um exemplo, então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre este conceito. Nós temos o crime de violação de domicílio, do artigo 226 do Código Penal, equivalente a esse do Código Penal Militar, tá? 226 do Código Penal Militar. Equivalente a essa conduta, nós temos um crime igual lá no Código Penal Comum, que é o artigo 150, perfeito? Bom, que é a violação de domicílio. Neste exemplo aqui, o policial militar está de serviço, ele vai e procede uma abordagem, então, num estabelecimento comercial, perfeito? Só que ele pode fazer abordagem naquele local que é aberto ao público. Ele, então, dá aquela avançada a mais e acaba fazendo abordagem, então, do proprietário ou de outras pessoas num local do estabelecimento que não é aberto ao público, certo? Onde aquela pessoa exerce a sua profissão. Este local, conforme, então, o artigo 226, parágrafo 4º, é considerado dentro do conceito de casa e deve, então, ser respeitado conforme, então, o princípio da inviolabilidade do domicílio previsto lá
no artigo 5º da Constituição, ok? Então, nesse caso, o que o agente ele alegou? Ele alegou que desconhecia aquele detalhe de que o compartimento onde a pessoa, não aberto ao público, onde a pessoa exercia sua profissão, ele entendia que era lícito fazer abordagem ali. Então, se o juiz aceitar que esse erro foi excusável, foi justificável, pode haver, então, abrandamento da pena ou substituição por uma pena menos grave. Ok, pessoal? E aí, o último detalhe é a não aplicação dessa redução de pena ou abrandamento para uma pena menos grave, quando o agente alegar erro de direito, nos crimes contra o dever militar. E quais são os crimes que não abarcam, então, esta redução de pena ou substituição por menos grave? São os crimes, então, de insubmissão, criação ou simulação de incapacidade física, substituição de convocado, favorecimento de convocado, os mais comuns que a gente conhece: deserção, deserção especial, concerto para deserção, deserção por evasão ou fuga, abandono de posto, e aí seguimos, né? Entre outros, os mais comuns aqui: embriaguez em serviço, dormir em serviço e exercício de comércio por oficial. Então, o oficial que pratica o comércio, que é o crime militar aqui, ele não pode alegar ignorância, ele não pode alegar desconhecimento da lei. Isso não vai colar para abrandar a pena, substituir por uma pena menor. Assim como dormir em serviço, embriaguez em serviço, são todos, então, crimes que têm a ver com o dever militar. E esses crimes contra o dever militar, o próprio militar ele não pode alegar, então, desconhecimento ou interpretação equivocada da lei, porque a própria lei expressamente diz que não se aplica esse benefício, então, para esses tipos de crimes. Pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas. E se gostaram desse vídeo, nós estamos postando ele no YouTube. Marque o seu joinha lá, tá? Dê o seu like. E se gostarem, então, podem colocar nos comentários mais sugestões de outros vídeos, então, que a gente fale sobre um assunto específico e a gente possa estar, então, esclarecendo as dúvidas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.